Olá, pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre felicidade, mais especificamente sobre o Relatório Mundial de Felicidade. Vocês sabem o que é isso? Vocês já ouviram falar? O Relatório Mundial de Felicidade é uma pesquisa que indica o estado de felicidade global em mais de 150 países, com base na satisfação das pessoas, dos moradores, em relação às suas vidas. Desde a sua primeira edição, o propósito da pesquisa sempre foi o mesmo: revisar a ciência da medição, entender mais a fundo sobre o bem-estar e usar os dados da pesquisa para acompanhar a satisfação e a qualidade de vida ao redor do mundo. Além dessa atualização do famoso ranking global de felicidade, a cada ano o relatório também apresenta um tema especial a ser discutido. Em 2018 foi a migração dentro e fora dos países. 2019, a relação entre a felicidade e a comunidade. Em 2020, meu Deus, né? Com a pandemia aí, né? O tema especial a ser discutido é ambientes para a felicidade, tanto o ambiente social, o ambiente urbano e também o ambiente natural. E aí talvez você esteja pensando, mas professora, tá meio difícil falar em felicidade no momento de pandemia, de Covid-19, de tantas mortes, da situação econômica, financeira, política do nosso país. Pois é. Tudo isso, gente, pode ser visto de duas formas, né? A visão positiva das coisas e a visão negativa. Não sei qual delas você quer escolher. Eu sou otimista por natureza, então eu quero olhar o mundo e o Brasil e a situação de todo mundo de maneira positiva. Isto não quer dizer se enganar com relação ao que está acontecendo, omitir, mascarar, fazer de conta que não está acontecendo. Muito pelo contrário, é tirar disso desafios, oportunidades de aprendizado e não ficar chorando em cima do leite derramado, reclamando, achando que o problema é do outro. O problema é meu, o problema é seu. Nós, como pessoas, como cidadãos, como vocês, como futuros gestores, eu como educadora, o nosso papel é mudar e transformar essa sociedade. É por isso que a gente está falando de felicidade. Bem, eu queria falar também sobre a origem do Relatório Mundial de Felicidade. O primeiro Relatório Mundial de Felicidade, ele foi preparado para apoiar as decisões na Assembleia Geral da ONU, em abril de 2012. Nesse encontro chamado Felicidade e Bem-Estar, definindo um novo paradigma econômico, os especialistas da área juntaram os dados globais disponíveis sobre felicidade com os avanços da ciência. Assim como o Dia Internacional da Felicidade, sabia? Tem o Dia Internacional da Felicidade. O relatório é consequência de duas outras resoluções. Uma resolução da ONU 65/309 e a Resolução ONU 66/281, que definem a felicidade como um objetivo humano fundamental. É ou não é? Você quer ser feliz ou não? Acho que todos nós buscamos felicidade, né? Então, é assim que as coisas acontecem. Desde 2013, a base essencial dos relatórios é estruturada por uma sociedade chamada SDSN, Sustainable Development Solutions Networking, e pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Colômbia. Apesar dos custos administrativos com as pesquisas, esses custos que são financiados por fundações, surpreendentemente, os autores e os editores são pessoas que trabalham de maneira voluntária. Aí tem toda uma metodologia. Na verdade, o resultado do ranking global de felicidade depende exclusivamente da avaliação individual das pessoas nos últimos 3 anos.
Então, ao falarmos das edições 2020, o índice considera os dados de 2017 a 2019. Né? Aí os efeitos da pandemia todo vão aparecer no próximo relatório, né? Referente a 2021. Simplificando, é como pedir para alguém responder de 0 a 10 quanto ele está satisfeito com a sua vida hoje, onde 10 representa a melhor situação possível e 0 representa a pior situação possível. Quanto é que está aí para você? Né? Se eu perguntar para você o quanto você está satisfeito com a sua vida hoje de 0 a 10, 10 representando o melhor possível e 0 o pior possível, quanto é que você coloca aí? Marca aí no seu caderno. Para facilitar o processo, então, os especialistas utilizaram uma escala chamada escala da escada. Os dados têm sido coletados anualmente pelo Instituto Gallup, que é uma instituição parceira do projeto, reconhecida por auxiliar os gestores e líderes com informações estratégicas. Aí, as diferenças de um país para o outro, porque eles medem a felicidade nos diversos países, né? Então, o cenário é o seguinte: país A tem 5,5, o país B 5,8 e o país C tem 7,6. Muito bem. Como explicar a diferença de felicidade em mais de 150 países, visto que o resultado depende somente da avaliação das pessoas de diferentes histórias, diferentes culturas, diferentes etnias e nacionalidades? Como que a gente explica essa diferença? O que vai interferir na percepção delas? O dinheiro, a escolaridade, a empregabilidade, as questões ligadas à saúde? Bem, para mim essa etapa é a mais interessante e desafiadora do relatório mundial da felicidade, porque ao contrário daquela mensuração tradicional apresentada pela economia, os fatores que determinam a felicidade, neste caso, são extremamente subjetivos. Então, os cientistas definiram 6 variáveis que potencialmente influenciam o bem-estar geral dos cidadãos. Essas variáveis envolvem dados históricos da economia e da saúde, mas vão além disso, ao incluir, por exemplo, fatores sociais, como o suporte familiar e a generosidade. Pasmem. Então, isso não é uma coisa piegas, não é uma coisa que depende de religião, que é só os velhos que pensam nisso. Não, senhor. Hoje está em moda ser generoso. Hoje é importante da Ibope você ser humano, você ser receptivo, você ser interessado em ajudar. E aí eu vou falar sobre as 6 variáveis da felicidade que constam nesse relatório aí para gerar o índice. PIB per capita, claro, né? Tem que ter alguma coisa de ordem econômica relacionada à renda per capita, um indicador econômico. Outro indicador, outra variável, é a expectativa de vida. Esses dados são utilizados e apanhados da Organização Mundial da Saúde. Jesus, né? Quando chegar 2020, vai ser complicado para coletar os dados referentes a 2020. Lembrando que para esse relatório de 2020 vai ser a base 17 a 19, né? Terceira variável, suporte social. Sensação de suporte de familiares ou amigos em momentos de necessidade ou lazer. Quantas vezes você ofereceu seu suporte e sua ajuda para os seus familiares, para os seus amigos, ou recebeu deles, né? Agora, no momento de pandemia, quantas vezes você deu apoio, suporte de alguma maneira para alguém estranho, né? Outro critério, outra variável, liberdade para fazer escolhas. Sensação de que cada pessoa possui liberdade de fazer o que bem entender. Esse é outro fator que é medido. Quinto fator, quinta variável, generosidade. Falei que estava em moda. Sensação de generosidade e altruísmo das pessoas.
E sexta variável, percepção da corrupção. Ah, meu Deus do céu, né? Aqui a coisa complica para alguns países, né? Como os cidadãos percebem a corrupção no governo, em entidades e nos negócios. Ainda para explicar as diferenças entre os países, os cientistas introduziram também uma sétima variável, chamada distopia mais residual, ou seja, que devido à sua complexidade técnica, eu não vou aqui entrar em detalhes porque é um negócio muito doido para nossa cabeça, né? Mas se você quiser se aprofundar no assunto, é possível baixar as tabelas em Excel com os dados no site que está indicado no final do material. Muito bem, a lista dos países mais felizes, dos 20 países mais felizes e junto o Brasil. Lembrando que nós estamos falando do período 2017-2019. Primeiro país, adivinha qual? Finlândia, com 7,8. Segundo, Dinamarca, com 7,6. Terceiro, Suíça, com 7,5. Quarto, Islândia, também 7,5, perdendo aí por uns quebradinhos na diferença com a Suíça. Noruega, com 7,48. Holanda, 7,44, é o sexto colocado. Sétimo colocado, Suécia, com 7,35. Nova Zelândia, oitavo, com 7,3. Nono colocado, Áustria, com 7,294. Décimo, Luxemburgo, com 7,23. Canadá, com 7,232. Austrália, 12º colocado, com 7,22. Reino Unido, com 13º, com 7,16. Israel, 14º, com 7,12. 15º, Costa Rica, com 7,12. Irlanda, 16º, com 7,09. 17º, Alemanha, com 7,07. 18º, Estados Unidos, com 6,94. 19º, República Tcheca, com 6,91. E 20º colocado, Bélgica, com 6,86. Quem aposta aí em que posição que o Brasil aparece? Pode surpreender alguns de vocês, tá? 32º lugar, com a pontuação de 6,37. E eu vou lembrar o seguinte: o país mais rico não é o país mais feliz. Então, partindo da lógica de que a felicidade é política pública, medir a situação econômica de um país, o PIB, não é o suficiente para avaliar o bem-estar da população, pois nem todo país rico é um país feliz, né? Desde o século passado, o poder de compra cresceu espantosamente, sobretudo nos países desenvolvidos. Melhores empregos, casas e carros, mais saúde e segurança. Mesmo no Brasil, a qualidade de vida também melhorou significativamente. Até a crise, né? Além de bens duráveis, o brasileiro tem acesso hoje a serviços aos quais antes nem pensava. Por exemplo, celular, internet rápida, tem acesso a plano de saúde, tem acesso a restaurante, a viagens, uma boa pequena parte a educação de qualidade, nível universitário, né? Mas apesar disso, de acordo com as pesquisas dos últimos 50 anos, período em que o bem-estar tem sido medido com eficiência, o nível de felicidade das pessoas pouco variou. Ou seja, apesar de melhor qualidade de vida e maior poder de compra, o bem-estar, o nível de felicidade quase que se manteve constante. Certamente, felicidade e economia caminham juntos, visto que as condições de vida são essenciais para que a gente se sinta bem.
Para você ser feliz, você precisa ter um emprego. Para você ser feliz, você precisa ter as necessidades básicas todas atendidas. Para você ser feliz, você precisa de entretenimento, de lazer, de uma série de coisas, né? Então, eles são essenciais para que a gente se sinta bem. E a tendência é que os países mais felizes sejam os países desenvolvidos. Contudo, é preciso olhar além da economia. Mas o relatório com o link, com toda a pesquisa, eu vou deixar publicado no material para você que se interessar e que quiser conhecer mais de perto. Lembrando uma coisa, galera, por que a gente está discutindo isso? Porque a transformação do nosso país, a transformação da nossa sociedade, a transformação do nosso índice de bem-estar, de felicidade, depende de mim, depende de você, depende do seu colega, depende das pessoas, depende do contexto e de como você vê a vida. Se você vê a vida de modo positivo ou se você vê a vida de modo negativo. Que lado você vai escolher? Eu escolhi estar do lado do positivo, não cego, não utópico, mas positivo. Fui!